Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. E urgente, Moraes corre a lira para tentar barrar a CPI contra o STF. É isso mesmo. Em uma crescente tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, procurou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta quarta-feira 17. A reunião, que não estava agendada publicamente, ocorreu logo após Lira anunciar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, visando apurar possíveis abusos do judiciário e debater um projeto que limitaria investigações contra parlamentares, exigindo autorização do Congresso para tais iniciativas. Segundo fontes, a conversa entre Moraes e Lira foi dura e áspera. Apesar disso, a tensão aparente não se refletiu publicamente. Em seguida, Moraes foi ao Senado para a instalação da comissão que discutirá a reforma do Código Civil, e ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aparentou estar bem-humorado. Moraes chegou a brincar sobre a inexistência de redes sociais no início do século, comentando que nós já éramos felizes e não sabíamos. Por que será que as redes sociais incomodam tanto Alexandre de Moraes? Na verdade, eu já sei por quê. E você também já deve saber. Mais cedo ou mais tarde, nós todos sabíamos que isso inevitavelmente aconteceria. Depois de 1 ano e 4 meses de números terríveis, de desgaste da economia do nosso país, de ver o Brasil ser envergonhado internacionalmente por esse governo, somado a isso, as últimas semanas, o escândalo do Twitter Files, Elon Musk mostrando para o mundo inteiro que o Brasil hoje está vivendo sob uma ditadura. Depois de toda essa conjuntura dos eventos das últimas semanas e a somatória do processo de destruição desde 1º de janeiro de 2023, o que nós falávamos que iria acontecer está acontecendo. O Congresso está começando a perceber que esse governo é fraco, destrutivo, maléfico e está se afastando do governo. Não só isso, está começando a mostrar as garras contra a ditadura do judiciário. Nós tivemos apenas nessa semana a votação no Senado para criminalizar o porte e posse de drogas, indo totalmente contrária ao que o STF estava tentando manipular, coagir e intimidar dentro da Casa do Senado, com o voto dos senadores. Foi uma votação histórica. Na sequência, nós tivemos a aprovação da urgência do projeto que torna o MST um crime. Invasão de terras é um crime e pessoas que participem desses crimes deveriam ser punidas, dando mais poder aos proprietários de terra e mais segurança à principal fonte de riqueza do Brasil, que é o agronegócio, indo frontalmente contrária a decisões do Lewandowski, do STF e até mesmo do governo. Então, foram 2 momentos onde o Senado e a Câmara dos Deputados se posicionaram totalmente contrárias ao governo e ao Supremo Tribunal Federal. Somado a isso, está cada vez mais perceptível de que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, já demonstrou que não dá mais para tentar negociar com esse governo. Em vários momentos, esse governo senta para negociar, mas depois não honra a negociação. Então nós temos um governo que não honra as negociações, que está destruindo a economia do Brasil. Isso faz com que, neste momento, o Arthur Lira esteja mais disposto a andar com a oposição. Nós temos aí algumas falas do Arthur Lira que mostram isso. Vamos lá. Essa aqui, ó. Lira quer abertura de CPIs após desgaste com o governo Lula. Uma dessas CPIs é a tão esperada CPI do abuso de autoridade, ou a CPI Alexandre de Moraes. Uma CPI para investigar todas as ilegalidades, crimes e atropelos inconstitucionais cometidos por Alexandre de Moraes contra pessoas comuns, contra a nossa liberdade de expressão. Com certeza, uma CPI que iria enfraquecer não só o governo, mas também devolveria um pouco de normalidade ao nosso país, indo frontalmente também contra a ditadura do judiciário. Lira pretende criar grupos de trabalho para limitar ações do STF. Então, nós temos aí, por exemplo, grupos de trabalho para falar sobre liberdade de expressão, grupos de trabalho para falar sobre os atropelos do STF contra o Congresso. Neste momento, Arthur Lira está visivelmente se posicionando.
ele tentou, como um bom presidente da casa deveria tentar, achar um meio termo entre as duas forças mais proeminentes, né? As duas forças, direita e esquerda, dentro da casa, mas ficou impossível de negar que não tem como negociar com a galera da esquerda e não tem como negociar e deixar de lado direitos fundamentais, constitucionais que estão sendo desrespeitados no Brasil. A situação deixou de tal forma acuada membros da Suprema Corte Brasileira que hoje o Alexandre de Moraes decidiu aparecer de surpresa no Senado e fez uma reunião com Lira. Moraes vai de surpresa ao Senado após a aprovação da PEC das drogas. Obviamente, porque ele ficaria meio que desmoralizado, já que no STF eles lutam com tanto afinco para normalizar e descriminalizar as drogas, e aí o Senado vai lá e passa uma mensagem clara, faz com que o Alexandre de Moraes, mais uma vez, vá lá no Senado tentar interferir, agindo de forma político-partidária. Mas essa daqui, ó, Moraes tem encontro com Lira e vai de surpresa ao Senado em meia crise e ameaça de CPI. Não, CPI não é uma ameaça, CPI é um dispositivo constitucional normal, rotineiro, que a gente tem para investigar quando alguém não respeita as leis, que é o caso que está acontecendo hoje, né? E olha, STF se vê sob ataque e ministros recorrem a Lula por apoio. Então, não só estão indo ao Congresso, né, membros do STF também, como você pode ver, Alexandre de Moraes está aí. Vocês souberam dessa jantar recentemente do Lula, Zanin, Alexandre de Moraes, Barroso e tudo, uma turminha toda. Isso mostra nesse momento que eles estão acuados. Eles estão acuados sim, porque nós estamos percebendo que o Arthur Lira está tomando posição para defender os deputados federais, as prerrogativas dos parlamentares e está tentando, nesse momento, devolver um pouco de normalidade e sanidade ao Brasil. Então, se houve um momento de tentar puxar o presidente da casa para o nosso lado, com palavras de apoio, esse é o momento. Nós estamos vendo aí uma oportunidade única que nós não tivemos desde 2019. E é uma conjuntura de fatores que aconteceram de forma... como eu posso dizer, parece intervenção divina, né? O Elon Musk, os números da economia brasileira indo para o ralo e os ataques inconstitucionais dobrando a aposta todas as vezes. Chega um momento que, por mais que ele esteja numa posição de ter que achar um senso comum e trabalhar com todos os lados, o que nós estamos vendo é que o Arthur Lira já perdeu a paciência com o governo e também com os desrespeitos à Constituição vindo justamente daqueles que deveriam resguardar a nossa Constituição. Então, parabéns Arthur, parabéns Lira pelo posicionamento. Quem sabe agora a gente possa viver num país com um mínimo de normalidade. Deputado federal Marcel Van Hatten enquadra comandante do Exército e lava a alma de milhões de brasileiros. Veja o vídeo. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede pra botar. É fake news. Pede pra botar no inquérito. O Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Tá na mídia. Tá na mídia. Tá na mídia. PF avisou o comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Tá aqui. Eu não tô absolutamente desmentindo. Tá aqui. Só feito é isso. O que acontece é o seguinte, é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Agenda do Poder. Comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede pra botar. É fake news. Pede pra botar no inquérito. O Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. As melhores tecnologias em máquinas de lavar estão na Casas Bahia. Maiores saudações, até porque a minha fala talvez represente um desabafo mais do que qualquer outra coisa. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo, e é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas. Nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Está na mídia. Está na mídia. Está na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Está aqui. Não, eu não estou absolutamente desmentindo. Está aqui. Só feito é isso. O que acontece é o seguinte: é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera. Não, ministro, vou pedir desculpa, Marcel, o ministro vai responder em bloco. Vossa Excelência mesmo pediu, e os outros deputados, que nós passássemos para 5 parlamentares até a resposta. Então, eu ampliei de 4 para 5 para dar celeridade. Então, vou pedir também para o ministro. E o pior, presidente, ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos, salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé? Senhor presidente, eu acho vergonhoso o que nós estamos vivendo, porque depois dessas notícias que nós vimos sobre a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoridades policiais, negando ampla defesa, direito ao contraditório, publicidade e revogando o Código Penal Militar, ou ele ainda existe? Depois disso tudo, nós acompanhamos em todos os meios de comunicação, por exemplo, o Sul, lá do meu Rio Grande do Sul, as frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. O Globo, Bela Megalhos, frequentes conversas entre Alexandre de Moraes e o comandante do Exército. Agenda do Poder, comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede pra botar. É fake news. Pede pra botar no inquérito o Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comandante do Exército consultou Moraes antes de escolher general citar no caso Marelli. Fake news, presidente. Peço encaminhar o inquérito das fake news, que o general do Exército proteja a sua corporação e peça ao ministro Alexandre de Moraes que tome providências. Ou então, o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula,
que a autoridade suprema é do presidente da República, mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Cid está preso. Ilegal inconstitucionalmente. E Vossa Excelência nada faz? O senhor nada faz, nada diz? Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si. Porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a AB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? E perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros ativos e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. E, concluindo, ministro José Múcio, Vossa Excelência falou em determinado momento que, vou ler exatamente, falou, qualquer governo precisa de Forças Armadas. É verdade. Principalmente as ditaduras. Eu quero evitar que esse processo que nós já vimos acontecer na Venezuela e em outros países se consolide aqui no nosso Brasil. Muito obrigado. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.